vivo! Esperar o pessoal entrar. Tô com a Guta aqui, minha convidada. Cadê esse povo? Nós estamos aqui, ó. Não, eu disse pra não mostrar, nós estamos aqui comendo. Quem é que entrou ali? Vamos ver, agora tem que vir pra frente pra enxergar. Luciana Farias, Andréia. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar. Eu botei uma música e agora deu uma propaganda aqui no YouTube. Ai. Vamos ver. Ó, a Adriana Quezinho tá entrando, a Kelly entrou. Oi, Kelly. Vem mais pra cá, eu acho, Guta. Um pouquinho só. As cadeiras são grandes. É. Tá. Olá. Ó, a Karina Busman entrou. Ariel. A gente só vai dar um tempinho. A Michelle entrou, que tá aqui com a gente. Assistindo ao vivo e a cores. Assistindo ao vivo. A Léo. Oi, Léo. Tudo bom? Débora. Tudo bom, Débora? Tudo bom, querida? Saudade de ti. Olha, Débora. Eu ceguinha, né? Cegueta. Tu enxerga assim de outra. Eu tive que dar uma olhada. Tu falou Débora, eu fui olhar quem era Débora. Bom, vou tirar a música então pra gente ir começando. Enquanto o pessoal vai entrando. A nossa live de segunda-feira, que é tradicional já, né? Sobre esse tema de hoje é sobre protagonismo feminino e a luta dos direitos. A gente pretende falar um pouco da parte histórica, porque que tem essa coisa de luta de direitos, porque parece que a gente tá a vida inteira com todos esses direitos e nem sempre foi assim, né? E para falar sobre isso, então, comigo, eu convidei a Maria Augusta, que tá aqui, que é minha colega, que também é promotora de justiça. E principalmente ela é uma super leitora, uma devoradora de livros, de séries, de filmes, de tudo que se possa imaginar. Ó a Dani Pires aí, oi querida. De vez em quando a gente enxerga os nomes, ó, a Lu Dias entrando. Então eu tô muito feliz que vocês estão aqui com a gente poder tratar desse tema, assim, que é de mulheres, mas também é de todos, né? É o interesse de todo mundo que seja uma igualdade de direitos para todas as pessoas. E a gente vai usar filmes para ilustrar essa conversa, esse debate, para trazer algumas ideias para a gente entender por que é necessário falar sobre isso. Porque hoje nós estamos muito bem, embora tenha muitas coisas ainda a serem atingidas, né, Guta? É verdade. Mas foi muito pior, já teve um período bem difícil e a gente precisa falar sobre isso para que a gente continue com esses direitos, porque é muito fácil retroceder, né? Até às vezes a democracia começa a ficar em risco e os direitos das mulheres também é um dos primeiros assim a serem questionados. Então a gente vai começar falando. Bom, eu quero pedir para vocês, quem puder, compartilhar a live, avisar para os amigos, tem um aviãozinho embaixo ali, que vocês apertam, não precisa nem sair da live, já pode mandar para as pessoas, daí as pessoas veem que já começou e vem para cá, tá bom? Então, Maria Augusta, quer te apresentar melhor, assim? Não, tô muito bem apresentada pela minha amiga, isso aí, eu adoro ler, adoro olhar filmes, eu adoro e sou uma promotora entusiasta também pelo que eu faço, né? E agradeço, né, Ângela, me lembrar de mim. Eu até disse, mas o que eu vou falar? Quando ela me convidou para falar numa live. E aí eu disse assim, olha, o tema dos direitos femininos é um tema que me agrada. Vamos lá, vamos pegar alguns livros, alguns filmes, algumas séries e vamos falar sobre isso. E essa nossa live nesse formato aqui é a segunda que eu faço, que eu fiz só com a minha irmã e com a Maria Augusta, porque as outras a gente faz a live cada um na sua casa, né? Mas como a pandemia já tá baixando, graças a Deus, estamos em bandeira laranja, a gente achou legal
fazer assim, um pouco mais próximo, né? Uma coisa mais amigável, assim. Então, ó, a Kelly dizendo que as duas são grandes leitoras, né? Olha aí, a gente se esforça porque a gente gosta muito, né? Então, eu vou começar falando um pouco da parte histórica, assim, brevemente. Ai, eu tenho que de vez em quando apertar aqui porque ele começa a escurecer, senão sai sai do lugar. O telefone fecha sozinho. E deixa eu só achar minhas anotações aqui. Bom, então, o que a gente quer trazer assim pra vocês é pensar um pouco que os direitos das mulheres... Ai, lutando só um pouquinho, gente, que vou ter que chegar o tripé um pouquinho mais pra cá. Porque eu vou ter que... Foca mais em ti, até porque tu que vai falar. Eu vou ter que ficar apertando, porque às vezes ele começa a escurecer. Ó, a Rabi, que teve aqui há pouco. Oi, Rabi. Então, esses direitos das mulheres que tanto se fala, né, nem sempre foi assim, porque há um tempo atrás, e não faz muito, se a gente for pensar na época das nossas avós, dos nossos avós, 1950, por aí, as mulheres praticamente estavam só nas suas casas, como donas de casa, sem, assim, participar do mundo público, né? Era reservado mais para o mundo privado a participação delas. E a partir daí começa uma onda das mulheres se rebelarem por querer mais conquistas de direitos. A pensar que o voto feminino, ele foi o primeiro país que liberou, foi a Nova Zelândia em 1893, tá? E depois disso foi o Reino Unido lá em 1918, então bem depois. E o Brasil foi somente em 1932, então 1932 é muito recente, muito recente, não faz nem 100 anos, né? Então, imaginem que até então só quem escolhia as pessoas que iam nos governar e fazer as nossas leis eram sempre os homens. E as mulheres entenderam que elas precisavam participar disso para elas poderem também ser eleitas e aí poder interferir nas leis que eram feitas que lhes prejudicavam, porque tinha muitas leis Desculpa te interromper, uma coisa interessante que as sufragistas, que eram as mulheres que lutavam pela luta do voto, né, eram consideradas mulheres muito radicais, né? Sim. Eram consideradas mulheres radicais por entender que as mulheres deveriam votarem também. E hoje em dia ninguém questiona isso a princípio, né? Sim, sim. Até agora. Sim. Era uma coisa muito esquisita quererem as mulheres votarem, porque havia até um entendimento que as mulheres fossem inferiores que os homens, que tivessem menos capacidade. Mas o que acontecia é que, como as mulheres eram criadas para ficar em casa e cuidar da casa e da família, elas não estudavam. Então, de fato, elas tinham um déficit histórico de cultura e de estudo com relação aos homens, que realmente elas tinham menos capacidade por falta de condições, mas não que intelectualmente fossem inferiores e tudo mais. Então aí que se começa essa caminhada, né, de igualdade de direitos para também poder participar do mundo público, né, da esfera pública também igual aos homens. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar pra vocês assim que o conceito de ser mulher é um conceito construído. Voltou. Oi, gente, voltamos. Ai, desculpem, entrou uma ligação no meio da live. Eu não sei como é que faz pra não fazer isso. Voltou, Michele? Voltou. Tá. Até me perdi aqui o que eu tava falando. Ah, sim. Que o conceito de ser mulher é um conceito construído, né? Por exemplo, na época da Inquisição, se a gente for pensar o que era ser mulher, né? As mulheres eram vistas como bruxas, como pessoas perversas que tinham ligações com seres, né, do demônio e tal, e por isso elas mereciam ser queimadas, porque eram consideradas bruxas que faziam mal, né? Depois, com o tempo, com a ascensão, e com isso muitas mulheres foram mortas. Efetivamente queimadas na fogueira. E mulheres que tinham uma certa projeção, assim, que se rebelavam contra toda aquela tirania dos homens, acabavam
né, sendo vista como bruxas que estavam interferindo na visão da época. E aí... Joana d'Arc, né? Exato. Que é o típico exemplo, que foi queimada como bruxa. E aí acabava que elas, então, era útil ser vista daquele jeito para elas poderem serem eliminadas, porque elas eram um obstáculo para quem estava no domínio, que eram aqueles homens daquela época, a igreja e tal. Depois, com a ascensão do capitalismo, e as crianças, elas, na Idade Média, e depois elas morriam muito, né, por causa das doenças e tudo, e elas não eram cuidadas pelas próprias mães, elas eram cuidadas por amas, elas eram, né, entregues para as amas cuidar. Então, as crianças as mulheres tinham muitos filhos, porque não tinha anticoncepcional, e as crianças morriam muito. Então, se precisava de mão de obra. E aí, o que foi feito? Vamos mudar o conceito de ser mulher, porque nós precisamos que essas crianças vivam para nós termos mão de obra para trabalhar nas empresas, nas indústrias que estavam surgindo. E aí o que foi feito? Bom, mulher é a que é do lar, que foi feita para casar, que foi feita para ter um casamento hétero, no caso, não é qualquer casamento. Elas precisavam ter cuidado, né, com foi alimentado isso que é o instinto materno de cuidado e de ser uma pessoa pura, assim, frágil, né? Delicada. Fragilidade da mulher, né? Isso se criou um mito de feminilidade que era apropriado para aquela época, para o capitalismo, que foi criado por aquele mundo dominado pelos homens e que até hoje ele persiste, né? Esse mito do feminino, né? Porque precisava que as crianças vivessem. Então, só para ter uma ideia assim dessa construção do que era conveniente para que se tivesse para que o mundo funcionasse conforme fosse conveniente para os homens que dominavam a época, no caso. Né? E por isso as mulheres então ficavam em casa restritas, e isso se estendeu até mais ou menos 1950 por aí. Imaginem, o meu pai nasceu em 1945 e as minhas tias, que são as irmãs dele, nenhuma trabalhava, todas eram do lar e tal. E depois, com isso, só ele que trabalhou. Então tem toda essa diferença, né, cultural, de que eram os homens que iam para a faculdade, elas fizeram só eram provedores, né? A mulher não poderia ser provedora. Né? Daí casaram, né? E eram providas pelos seus maridos. E o meu pai, que era o único homem da família, que foi fazer faculdade e seguiu trabalhando para sustentar a própria família, no caso, né? E a minha mãe também era do lar. A tua não, né, Guta? A minha mãe era professora, que era uma das poucas profissões que a mulher, né? que era permitido para uma mulher, né, na época. Bom, então eu fiz essa breve introdução, assim, pra gente entender por que é importante a gente pensar nisso, e daí eu vou passar pra Guta, porque a Guta vai também ilustrar um pouco, daí falando dos filmes e de livros que tratam desse tema dos direitos das mulheres. Então, na verdade, eu não vou falar só de filmes e de livros que tratam dos direitos das mulheres, vou falar um pouquinho dos direitos dos homens também. Ah, exato. Porque quando se fala em direitos iguais, esses direitos não são só das mulheres iguais, são dos homens iguais também, certo? E isso tem um reflexo muito grande na forma como a gente vai abordar hoje o nosso tema e como eu acho que deve ser feito a abordagem dos direitos dos homens e das mulheres à igualdade, certo? Mas vamos começar falando, né, do livro que eu pensei que era bacana a gente trazer para cá, para as suas ouvintes, né, que hoje estão sendo minhas também, aqui, que estão assistindo essa live, que é o livro O Conto da Aia, né? Eu sempre falo que o livro e o filme e também as séries, eles têm duas funções. Uma é a função de entretenimento, de diversão, né? Essa todo mundo curte. Mas tem uma outra função que para mim me traz muita felicidade e que eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de pensar sobre tudo. Que é a função da reflexão, né? Então, o melhor livro, o melhor filme, a melhor série,
pra mim, não sei pra ti, Ângela, eu acho que sim, né? Sim. É aquela que faz a gente refletir, e que nos impacta e nos faz pensar, né? Que tira do lugar, assim, né? Exatamente, que pensa assim, poxa, e o que isso quer dizer? Certo, é uma história ficcional, né? Mas o que isso quer dizer? E o Conto da Aia tem esse fundão, é escrito pela Margaret Atwood, não sei se eu falei certo, porque eu não sou boa em inglês. Acho que sim. E a Margaret Atwood escreveu 2 livros, um em continuação, que é Os Testamentos, certo? É o Conto da Aia e Os Testamentos. E tem uma série do Now, que está no Now disponível, eu não sei se ainda segue disponível, mas eu acho que sim, que é o Conto da Aia, que não é exatamente igual ao livro e especialmente não é nada igual... Tintim, a gente tá no vinho aqui. E não é nem um pouco igual ao Testamento. Mas eu não quero dar spoilers sobre o livro, mas é assim, basicamente eu vou fazer um resuminho básico dizendo que é a história de uma mulher que vive nos Estados Unidos e que está vivenciando num futuro aí hipotético, num universo já distópico que vai acontecer, uma situação onde uma religião, né, que vem reforçada por um problema de fertilidade de homens e mulheres, culpabiliza as mulheres por este problema, certo? E essa religião encontra força nos Estados Unidos, dá um golpe de Estado e retira das mulheres todos os seus direitos. Todos! É uma coisa absurda. A Ana Paula me disse que ficou angustiada, né, Ana? Não sei se é isso. Olhando a série, porque ela não leu o livro. Mas o livro é menos angustiante, na minha opinião. Porque é mais rapidinho, porque a série nunca termina, né? São 3 sofrimentos. São 3 vezes que eles... Tanto que não é igual à história da Margaret Atwood em todos os sentidos. Então, essa mulher perde, que vai contar, vai narrar. Só um pouquinho, tu quer dizer que o livro não é fiel à série? Não é fiel à série, não é fiel. Ou melhor, a série não é fiel ao livro. Exatamente, a série não é fiel. E, na verdade, a primeira temporada é mais fiel e depois mas é muito boa mesmo as outras temporadas, certo? E ela, então, essa mulher narra a história e ela perde todos os seus direitos e ela se torna uma aia. O que é uma aia nesse livro? É uma mulher fértil, ou seja, ela teve filhos já, comprovadamente fértil, que passa a servir de ventre para os chefes de estado dessa religião aí, para que eles possam ter filhos. Então, ela sofre, entre outras coisas, ela perde totalmente seus direitos, sofre estupros ritualísticos para engravidar, né? E toda sorte de violências inclusive ela perde a filha dela, lhe é retirada à força, a filha que ela tinha do casamento que ela realmente teve antes, que era um bom casamento, uma boa relação com um homem bacana. E enfim, aí se desenrola toda essa história, vocês têm que ler, não deixem de ler, não deixem de olhar a série. As aias eram as que usavam vermelho? As aias são as que usam vermelho. Tô bem no início do livro, daí eu tô captando aqui. Isso, são 3 tipos de mulher, né, que tem. As aias, as esposas e as serviçais. Então as mulheres têm ali os seus papéis pré-definidos, elas só servem naqueles papéis. E tem aí um 4º papel, que são das tias. Essas são as únicas que podem ler e escrever, porque as mulheres não podem mais nem ler, nem escrever. Ó, a Ana respondeu aqui que é bem pesada, mas que leva a uma boa reflexão. Exatamente. Qual foi a reflexão que eu fiz, né, Ângela? Sim. Pra mim, a reflexão foi, assim, de será que nós, mulheres, seguras de nossos direitos tão garantidos, que trabalhamos fora, que temos os nossos constitucionalmente assegurados nossos direitos, não estamos nos esquecendo da possibilidade do retrocesso de direitos, né? E que é um fantasma que nos assola, né? Eu para mim acho que é um fantasma que nos assola, porque a gente ouve, né, discursos de ódio aos direitos das mulheres, aqui e ali.
E não bastasse isso, os direitos das mulheres não são reconhecidos no mundo todo. Sim. Né? Então, além deles serem recentemente reconhecidos, né, como a Ângela mesmo contou aqui, eles não são reconhecidos no mundo todo, né? Sim, no mundo muçulmano, dos muçulmanos, muita coisa ainda, né? As mulheres sofrem horrores. Né? Então parece pra nós tão natural, mas tu vai olhar. Eu não diria nos muçulmanos, né? Eu acho que vamos falar do Talibã, que é melhor. Que é enfim, político religioso lá, revolucionário lá, muito fanático, né? O fanatismo religioso é uma das principais vozes, né? A bradar contra os direitos, a igualdade de direitos entre homens e mulheres. E a gente vê mulheres que não podem mostrar o rosto, não podem ler e escrever, né? Caso da Malala. Isso, a Malala tem até o livro, que eu ainda não li, mas pretendo ler. Sim. Minha filha leu. Na escola eles recomendaram a leitura desse livro. Muito bom, achei interessante. Está nos meus livros que eu ainda vou ler. E bom, e o fanatismo é uma coisa que a gente vê na religião cristã, na história da religião cristã, que a própria Ângela falou ali, que queimavam as mulheres como bruxas, né? Algumas mulheres que eles consideravam inconvenientes, que eram bruxas, né? Aqui, ó, tô aqui com minha colinha, eu também tenho cola. Bom, então, esse medo do retrocesso tem que ser uma coisa que nos afeta, sim, eu acho que sim. E que nos faz pensar como lutar pela igualdade de direitos de forma positiva, certo? De forma a trazer os homens para o nosso lado. Eu digo homens porque os homens são seres humanos como nós e são como nós, sujeitos de direitos iguais, entenderam? E nesse sentido é que tem que ser a nossa luta, certo? Um parênteses, então, né, que buscar o direito à igualdade não quer dizer ódio aos homens, não quer dizer que a gente queira que seja o inverso do machismo, querer subjugar os homens, porque o machismo é subjugar a mulher, né, mas as mulheres estão buscando igualdade dos seus direitos em todas as esferas. Não significa que odeiam os homens ou que não gostem de homens, ou que então, sejam masculinizadas. Exato. Ou não sejam as mulheres, no sentido que querem também poder escolher o que elas querem ser. Esses dias eu ouvi alguma coisa assim no sentido de que a mulher que é contra é como um suicídio, porque tá indo contra os seus próprios direitos, né? E então que a gente tem que abrir os olhos nesse sentido, assim, de buscar a igualdade sem que isso seja uma luta de homens contra mulheres. Não, é uma coisa para que é ganha-ganha, todo mundo tem que ganhar, né? E não que antigamente, como eu falei, vamos botar 1950 para trás, quando as mulheres ainda não tinham saído para o mercado de trabalho, era uma coisa que era séculos e séculos de dominação masculina e que as mulheres foram subjugadas. Então a gente não quer mais ser subjugada, nós queremos ser iguais. E hoje em dia nós temos os direitos garantidos na Constituição, mas não é uma coisa assim que, isso aí as mulheres já têm, mas olha quantos séculos nós não tivemos, e né? E quantas mulheres no mundo ainda não têm, né? Ainda não tem esses direitos. Crianças que têm que casar com homens que sofrem estupros desses homens, né? Mulheres que têm que casar com o seu próprio estuprador. Ainda existem essas coisas no mundo. Por falar nisso e do medo do retrocesso, aquele caso da menina que foi estuprada, que vinha sendo estuprada desde os 6 anos, abusada por um tio, engravidou, estavam questionando, porque a menina provocou, porque o tio... Até um padre católico, né, parece que teve um questionamento. Teve coisas absurdas dizendo que era culpa da menina, e daí teve grupos radicais que eram contra o aborto, mas era a vida da menina, ela poderia morrer se ela continuasse com a gestação.
e a lei permite gestação em caso de estupro, que haja o aborto, quer dizer, tudo bem, é a vida de um bebê, mas também é a vida da criança, que é uma vítima, que não teve culpa, e a criança foi, tipo, teve que entrar no hospital no porta-mala para não ser atacada. Então, gente, ainda é preciso Vamos se ligar, a gente mulheres, defender os direitos das mulheres, né? Vamos se ligar. Não, e aí, eu falando sobre fanatismo religioso, eu queria aproveitar, que já que nós estamos, que eu gosto de falar de filmes e séries, e indicar o Califado no Netflix. É uma série bem legal, eu gostei. Vocês me digam depois, gurias, se gostaram ou não. Olhem. Gurias e guris, porque tem os guris também. Tem os meninos, tem que vários. Legal! Bem-vindos os meninos aqui pra nos... Eu adoro os meninos. Nos ajudar e nos apoiar aqui, né? nessa causa. Os homens que venham nos apoiar, né? Nessa causa. Então, assim, falando sobre as coisas boas para os homens da igualdade dos direitos, eu gostaria também de indicar, porque eu adoro indicar filmes, quem são meus amigos sabem, eu adoro indicar livros, filmes, leiam! Olha, então, um que eu vi, um documentário, tá? Porque eu gosto muito de documentário também, eu acho que é bem bacana. The Mask, Your Life. Que fala do problema que eles estão sofrendo nos Estados Unidos em função da violência entre os jovens, os homens jovens, né? E questiona justamente os estereótipos de masculinidade que levam a esse tipo de conduta agressiva, né? Ou seja, que o homem tem que ser sempre forte, que o homem tem que ser uma pessoa até agressiva, né? Que o homem não tem que externar seus sentimentos, apenas a raiva, que é o único sentimento que o homem pode externar, né? Porque senão ele vai ser o quê? Uma mulherzinha. Já daí falando da coisa do estereótipo da mulher como ser frágil, como ser fraco. E da homofobia, né? Que quer ou quer não, essa coisa do mundo masculino que é contra gay, Deus o livre meu filho ser gay, etc. E aí os meninos são criados para ser o machão, né? Como se ser homem fosse ser este homem, Exato. Né? Necessariamente, né? Por que um homem não pode ser um amante das artes, sendo homem, sendo até masculino, muito masculino, sendo heterossexual, então, né? Sim. Se é esse o medo, não pode ser um amante dos livros, não pode ser uma pessoa mais sensível, né? Então a gente vê que os meninos têm dificuldade de expressar seus sentimentos e muitas vezes vão expressar esses sentimentos de forma de agressividade, de raiva, que não é bom nem para a sociedade, né? Né? Então, estupros coletivos que ocorrem nos Estados Unidos, aqueles jovens que invadem as escolas e tiroteiam e matam várias pessoas, né? Essas são as preocupações deles, né? Então, isso por um lado. E por outro lado, então, quer dizer que o homem vai poder, sim, se ele quiser, ser sensível, por que não, né? Vai poder pedir ajuda também, né? Porque a gente sabe que os homens não pedem ajuda, né? Quando estão doentes, eles não querem nem ir ao médico, né? Muitos homens não querem. O estereótipo do herói, né? Do super-homem, né? Super-homem que resolve tudo, enfim, mas homens e mulheres são humanos, né? E é necessário, às vezes, a gente reconhecer a vulnerabilidade para poder até se conectar com quem tá com a gente. Exatamente. Né? Falando de relacionamentos, assim, entre casais, homem e mulher, poder contar com a outra pessoa, né? Não como um super-herói, e a gente também que quer ser super-mulher e dar conta de tudo. Pois essa é uma outra coisa que eu vejo agora das mulheres, pelo menos as mulheres que convivem no nosso círculo, assim, de sempre querer ser forte, né? Por que a gente tem que sempre querer ser forte? Agora a gente vai trocar a nossa não é deixar de ser forte, ter sensibilidade. Voltou, eu acho.
estão nos ouvindo, deu uma falhada aqui. Acho que sim. Eu acho que ter sensibilidade, ter sentimentos não é deixar de ser forte, né? Pedir ajuda também quando a gente precisa, não é deixar de ser forte. Isso é uma vantagem do mundo das mulheres, tu não acha? Mas eu acho que a gente se obrigou a se masculinizar para enfrentar o mercado e competir com os homens por espaço, no sentido de também conseguir trabalho e se demonstrar em posições de liderança, embora hoje é predominantemente masculina as lideranças, embora a mulher esteja no mercado de trabalho em geral, as lideranças ainda são a maioria desempenhada pelos homens, mas isso eu até aproveito o gancho para falar que isso tem muito a ver com a maternidade, porque ainda são as mulheres que são as cuidadoras, né? Embora os direitos iguais e a gente é todo mundo moderno, mas é a mulher que ainda tem a licença maternidade. Sim. Que isso também prejudica para conseguir um emprego se ela tiver em idade fértil. E a gente aqui é defensora de que os pais têm que ter o mesmo tempo de licença paternidade pra gente. Nem na Suécia, vamos chegar um dia a ser a Suécia aqui, porque não, né? Para poder dividir. Eu não sei. Economicamente também a gente tem que pensar na economia, que é difícil para as empresas manterem, né? Como é difícil manter uma mulher em licença maternidade. A gente que tem empregada doméstica, daqui a pouco ficar grávida, é difícil tu ficar pagando sem ter aquela mão de obra. Mas eu não sei, a gente tem que pensar qual é a solução para poder não prejudicar, né, nem mulheres e nem homens, enfim, mas que a gente achar uma solução. São vários efeitos nesse fato de a mulher arcar com a função de cuidar dos filhos, né? O empregador vai pensar 2 vezes antes de contratar uma mulher. 2, o empregador vai pagar menos para essa mulher, né? 3, essa mulher vai tentar fazer carga horária reduzida, né? Por quê? Porque ela vai ter que levar as crianças ao médico, porque o pai das crianças não vai fazer. Ela vai ter que ir nas reuniões da escola, né? Uhum. Se ela quiser ser uma mãe presente, uma mãe dentro dos padrões, né? A gente sabe, né? Nós, mães aí, todas nós colegas do MP e amigas, sabemos do que eu estou falando, né? E também por causa do senso comum que se criou em volta dessa áurea da feminilidade, de que a mulher é a cuidadora, é a mulher que é cobrada pelo cuidado de se ela vai na reunião, se ela cuida direito, se o pai falta à reunião, tudo bem, né? Continua sendo o pai legal e tal. Se a mulher falta, ai meu Deus, que mãe desnaturada. Deus o livre, né? A mulher ficar sem a guarda dos filhos, só recebendo visita, né? A mãe desnaturada. Com essa mãe, né? Por que não? Exato. Por que não? Daqui a pouco é uma mãe que se dedica mais à sua carreira, que tem que viajar muito, e o pai tem uma profissão mais equilibrada, daqui a pouco pode ficar, né, com a guarda e inverter essa situação. Exatamente. Mas ok, se fosse o homem, é perfeito, comum, se vê muito todos e os ninguém dias. Nem acha ruim. Mas se for ao contrário, meu Deus, essa mulher é louca, desnaturada, por que botou filho no mundo? Então vem tudo isso da cultura, né? Aqui a gente não tá falando de direitos iguais, mas a gente tá falando de julgamentos que as mulheres sofrem e que são muito pesados, e a gente acaba assumindo papéis e fazendo escolhas na nossa vida, muitas vezes não por aquilo que a gente quer, mas por aquilo que esperam da gente, né? Tem pessoas que querem, que são mães porque, senão eu vou me arrepender depois, sei lá, é porque tem que ser mãe. Mas, peraí, tu quer ser mãe mesmo, é o teu desejo. Exato. Então, é muita coisa pra gente pensar, assim, que quem daqui a pouco escolhe não ser mãe é uma escolha como qualquer outra, que se fosse um homem que escolheu, normal, né? Mas a mulher tem essa coisa de, meu Deus, tem que ser mãe porque é o instinto materno, que o instinto materno foi construído, né? Embora a natureza nos favoreça, que é a gente que gesta, que cuida que dentro do ventre, né? Tô falando dentro do ventre, porque quando sai do ventre, ambos têm condições de cuidar, né?
É verdade. Então, claro que para nós, os nossos hormônios altera tudo e por um período a gente fica com um instinto de proteção muito elevado por causa da natureza hormonal. Mas passado aquilo ali, homem e mulher são iguais para cuidar de uma criança. É verdade. Não, e que coisa boa os pais poderem estar junto com a mulher nesses primeiros meses do nascimento de uma criança, né? Então, eu acho que isso é bom para os homens também, né? Não é só bom para as mulheres. Criar o vínculo e tudo, né? Criar um vínculo efetivo, bacana com os filhos. Puxa vida. Por que só a mulher tem que ter um vínculo amoroso? Os homens também têm que ter um vínculo amoroso. E eu acho que eles desejam isso. Qualquer homem que é pai tem que desejar isso. Me parece natural que um homem deseje isso. E falando assim, já que nós sempre falamos de séries, Me fala quando tu quer que eu fale do Suprema, né? Vamos falar sobre o Suprema, mas eu queria falar sobre uma série bacana, um documentário. Na verdade, são vários episódios, cada um sobre um tema, que é o Explicando. Puxa, é muito bom. Tem um que é Por que as mulheres ganham menos, que fala sobre a experiência da Suécia, tá? É muito legal também, assistam. E aí vamos falar sobre o Suprema? Sim, bom, um tempo atrás agora, a semana passada, faleceu a juíza da Suprema Corte, a Ginsburg, eu não sei se eu sei dizer Ginsburg, que foi uma mulher emblemática nos Estados Unidos por lutar pelos direitos das mulheres. Quando ela estava estudando para direito, para ser advogada, ela enfrentou várias dificuldades, preconceito, porque não queriam dar emprego para ela. Ela foi uma aluna exemplar, assim, surpreendeu professores que já tinham preconceito com ela, porque a classe era toda masculina. O marido dela era um advogado exemplar, assim, tipo, daí davam só valor. Excelente marido, pelo jeito. Davam um valor pra ele e não davam um valor pra ela, né? Mas ela não baixou a cabeça, correu atrás. E aí ela pegou um caso de uma pessoa, era um senhor que cuidava da mãe dele, tá? E ele tinha perdido esse direito dessa indenização. Um direito fiscal, na verdade, de receber um desconto ali na hora do preenchimento da declaração do imposto. Então, que existia para favorecer, era um desconto que a lei permitia em relação às mulheres solteiras que cuidassem da mãe. E aí ela pegou o caso desse homem que cuidava da mãe e não tinha sido beneficiado, para dizer que se as mulheres solteiras tinham direito, todos tinham direito, o homem também tinha direito, e inclusive isso ia estender para todas as mulheres. Então ela usou o caso de um homem para conseguir um direito geral que também ia beneficiar outras mulheres. Então, até ela... Um reconhecimento da igualdade de gêneros, né? Exato. E aí, pela Suprema Corte norte-americana, né? Que eu acho que foi a primeira vez que foi reconhecido. Sim. Foi um precedente. E daí no filme dá pra ver, assim, que ela perde na primeira instância, e daí eles recorrem e tal, e ninguém tem fé naquilo, mas ela, tipo, ela mata a pau, assim, primeiro ela vai trimar e aí depois ela, não, a gente vai reverter isso, e daí é incrível, assim, ela consegue com aquela, porque ela era brilhante, ela tinha uma oratória, ela tinha, sangue no olho, que a gente diz. Sangue no olho. Né? Então foi uma mulher, assim, que mudou a história dos Estados Unidos do direito das mulheres, assim, ela é muito admirada, ela faleceu a semana passada, então a gente recomenda esse filme, que é da vida dela, para ter essa noção, assim, de como era difícil a vida das mulheres, o que a gente tem hoje é um avanço maravilhoso, que nem sempre foi assim, pra gente poder pensar nisso, né? Não, e até quero te dizer, Ângela, que eu tentei, tem um documentário sobre esse é um filme ficcional, né, sobre a vida dela, o Suprema. Uhum. Mas eu acho que até ele é bastante de acordo com a história, porque eu li sobre que ela, a juíza, nesse documentário, não conseguiu, procurei ver esse documentário, acho que tu também, Ângela, procurou, eu procurei, né? Também não encontrei. Não encontramos o documentário, ele até concorreu ao Oscar, não sei se foi em 2018 ou 2019, mas ela disse que ela nunca titubeou, como no filme a personagem teve um momento de... Quando ela tá fazendo ali, ela diz que eu nunca titubeei.
Então, que ela sempre foi forte. Que aquilo é do filme. Sim. É coisa da narração da ficção. Pra ter mais graça, botaram um momento de impasse no filme, mas ela, na vida real, ela nunca teve dúvida. E nunca titubeou. Muito interessante, eu achei isso, assim. Ó, a Luciana tá dizendo que tem o documentário no Telecine da vida dela. A gente não olhou no Telecine, olha aí, vamos ver. Legal. Aí, mais uma indicação aí pela Luciana. E, bom, posso falar da Virginia Woolf? Fala da Virginia Woolf, acho muito bacana. Bom, eu vou falar um pouco das mulheres na literatura, porque não sei se vocês sabem, mas a literatura escrita da vida inteira foi escrita por homens, né? Poucas mulheres escreveram justamente porque elas, primeiro, como eu comentei, não tinham estudo, não tinham acesso ao estudo, e elas saíam da família delas para casar com o marido e ser dependente do marido. Dependente em tudo, porque elas não tinham direito à propriedade, não tinham direito ao voto, como eu já falei, não tinham direito nenhum, era como uma criança praticamente, e o homem controlava a vida da mulher. Se elas chegassem a trabalhar, o salário tinha que ser entregue para os homens. Então a gente pode entender por que tem pouquíssimas obras literárias de mulheres, escritas por mulheres, na época da Virginia Woolf, que ela fala do livro que eu recomendo muito, que é um ensaio dela, Um Teto Todo Seu. Esse ensaio, ela escreveu esse ensaio porque ela foi convidada para dar palestra em duas escolas de mulheres que ficavam dentro das da Universidade de Cambridge. E essas duas escolas, para vocês terem uma ideia, a Virginia Woolf, ela nasceu em 1800, fim de 1800 e pouco. Eu vou ver se eu acho aqui, que agora anotei tanta coisa que eu já não sei mais onde é que eu botei. E aqui, ela nasceu em 1882 e morreu em 1941. Então vejam, no final ali do século, as mulheres não tinham acesso à cultura, praticamente, né? E aí ela foi convidada para escrever, para dar essa palestra nessas universidades para mulheres, né? Era uma universidade, olha só, elas eram escolas dentro da universidade, só que a universidade era para os homens que saíam diplomados. Formados. E as mulheres recebiam o mesmo conteúdo, mas elas não recebiam o mesmo título. Interessante, isso Entende? não sabia. E aí, isso perdurou por muitos anos e só em 1956 a Virginia Woolf já tinha até morrido, isso no Reino Unido, tá? Ela era britânica, essa escritora, é que foi reconhecido o direito das mulheres de ter acesso à universidade sem nenhuma restrição e igualdade de direitos com os homens, poder estudar junto com eles em escola mista, que antes era separado. Então vocês vejam que há um déficit histórico, porque essa universidade de Cambridge, de Oxford, há notícias que elas nasceram no século XI. E aí a gente está no século XIX, XX aqui, vendo que as mulheres estavam recém começando a poder entrar na escola e se diplomar. E sobre a dificuldade das mulheres, né, de escrever, havia mais uma dificuldade, era de ser publicadas com seus nomes femininos, né? Exato. Elas eram publicadas por pseudônimos. Eu não sei se isso é verdade, mas minha filha relatou que aquela escritora do Harry Potter, como é que é o nome dela? Eu não li o Harry Potter. Rowling, não sei o que é Rowling. Eu não li o Harry Potter. Mas essa mulher parece que quando ela foi publicar o livro dela, foi sugerido então que ela não colocasse o nome dela por ela ser mulher, que não estaria de acordo com o tipo de escrita que ela fazia, né? Não sei se isso é verdade, era bom de a gente checar, né? Mas a minha filha relatou, então já... A J.K. Rowling. Isso, que o nome dela não é um nome feminino, né? Com que ela publica, claro que hoje em dia todo mundo sabe quem ela é, né? Ela é uma das mulheres que melhor ganha no mundo, né? No mundo da escrita, com certeza. Sim, imagina. Bom, então quando ela vai fazer essa palestra, ela começa falar sobre justamente esse gap que tem, que não tem escritoras femininas, escritoras mulheres naquela época, com exceção de uma ou outra que tinha se sobressaído ali.
E que Jane Austen. Exato, ela cita Jane Austen nesse livro. E as irmãs Brontë também. No Morro dos Ventos Uivantes. Então são exceções, assim, Jane porque Eyre. o primeiro livro, o primeiro romance que é retratado uma mulher com sentimentos, com pensamentos, com carne e osso é, sabe? Não sei. Madame Bovary, do Flaubert. Que é escrito por um homem. Que foi escrito por um homem. E ela menciona nesse livro que as duas exceções que ela fala é a Ana Karenina, que também foi escrito por um homem, que retrata uma mulher de carne e osso, e a Madame Bovary, que é o primeiro romance escrito em que é retratada uma mulher de carne e osso com pensamentos, com sentimentos, porque até então as mulheres são en passant, tem eventos nos livros sobre as mulheres, mas não se sabe o que elas pensam, não se sabe o que elas sentem, sabe? Então é muito interessante, assim, porque eram os homens que escreviam e eles escreviam sobre amizade entre homens, escreviam o mundo deles, mas não interessavam. Não, e a mulher naquele estereótipo feminino, né, típico da mulher frágil, da mulher extremamente feminina, toda cor de rosa, né? Eu estou de cor de rosa. Em homenagem. Né? Em homenagem às mulheres. E a nossa ministra, né? Que é do cor de rosa. Menina deve usar cor de rosa. Menina deve usar cor de rosa. Tu tá de preto. Ai, eu tô rebelde, né? Bom, então eu trago esse... Porque daí ela vai ironizando todas essas questões e mostrando que uma mulher, para escrever literatura, ela tem que ter um teto todo seu, ou seja, ela tem que ter independência financeira e ela tem que ter o seu canto, tem que ser respeitado o seu espaço para ela poder ser independente e poder escrever. E é a Virginia Woolf que inaugura, então, o fluxo de consciência, que é aquele pensamento circular, assim, que vai indo e aí ela pode, através desse modo de escrever, mostrar como é que uma mulher sente, como é que uma mulher pensa, que até então não acontecia isso. Depois a gente vai ver em outras escritoras. A nossa escritora Clarice Lispector, que usa essa... Não gostei da Clarice Lispector. A gente leu que ama. Paixão Segundo GH, que ela tem um fluxo de consciência de pânico. Não sei se é por causa do final. Com uma barata. Não vamos contar o filme hoje. Mas enfim, é isso. Ela fica no livro todo naquela loucura com a história de uma barata. Bueno. Então era isso que eu queria trazer para vocês, assim, desse gap histórico. Imagina, 1956, no Reino Unido, que as mulheres foram ter acesso igual à universidade, né? E até então por isso que também não tem mulheres na literatura escrevendo. E por que é importante? Porque as mulheres vão falar do mundo das mulheres e daí outras mulheres vão poder se inspirar nas próprias mulheres. A Virginia Woolf aprendeu a escrever lendo os homens, né? Uhum. E aí ela vai criar um universo novo feminino que vai inspirar outras mulheres, como eu que escrevo, por exemplo, a escrever sobre esse universo feminino e criar esse mundo novo, porque até então o dominante era o mundo masculino, as amizades masculinas, etc, etc. Eu gostei muito daquele... Ai, me ajuda a lembrar, guria, porque tu sabe que eu tenho um problema de memória, que vocês leram agora da... Helena Ferrante. Helena Ferrante, que é uma mulher que escreve sobre o universo feminino, eu achei muito interessante. Ela é incrível. Eu acho que... Aliás, a próxima live da semana que vem, da segunda-feira que vem, é sobre Helena Ferrante. Olha, eu não vou deixar de assistir. Que é... a senhora tá me achando. Que é maravilhosa, eu convidei o escritor Gustavo Chexter, que é prêmio Açorianos de literatura, e ele também é doutor em escrita criativa, ele é maravilhoso, assim... Vocês vão amar ouvir ele. E a gente vai falar de literatura escrita por mulheres, que é trazer um pouco desse histórico e também com base nas personagens femininas da Helena Ferrante, que são fortes e que trazem essa quebra desse estereótipo do mito da feminilidade, que é a mulher toda bonitinha, certinha. E da mulher mãe, criada maternal, né? Pra casar. Mulher maternal também. Exato. Ai, deixa eu respirar um pouco. A gente tem 10 minutos, vamos ver uma olhada nos comentários. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Não, eu acho que era isso. Eu queria só deixar essas... Falei do Califado, falei de Massacre Your Life, explicando, é isso aí. A Kelly faz alguns comentários aqui sobre...
Não sei se ninguém... Não sei de que livro que tu tá falando. Do primeiro livro para adultos foi usado um pseudônimo, Kelly. Tá falando da Virginia Woolf? Quando foi revelada a verdadeira identidade, as vendas duplicaram. De quem que a gente falou, será? Não sei. É, que agora passou, daí... Só se foi essa do Harry Potter? Será? Ah, da Harry Potter, pode ser da Harry Potter. A Lu diz que tem o documentário da juíza no Telecine. O José Carlos tá falando Macho Man, não sei. Ele é Macho Man? Não sei, né? Enfim, bom, não vou criar polêmica aqui com os meninos. Polemizar os meninos. A Fê diz que Nada Ortodoxa da Netflix é muito boa. Essa eu comecei a ver, mas não me pegou. A Simone diz que é Belas Dicas. Aqui a Aniele Sampaio disse, falou da menina que engravidou, né? Que com 10 anos, com um corpinho de 10 anos não dá pra ter uma gestação, que é risco de vida. Isso, né? risco de vida. Não era nenhuma questão... Eu sou médico, ela ia morrer se levasse a gestação mas adiante. não tem que falar daquele filme muito divertido que tem não sei se ainda tem na Netflix. Qual? Eu Não Sou um Homem Fácil. Eu adoro. Vamos falar desse filme, Eu gente. fiz um vídeo desse filme, falando desse filme porque é o cara que troca de lugar, ele bate a cabeça e a troca mulher também, troca todo mundo de lugar, né? Enfim, a mulher passa a exercer um papel... Não, é que ele é super machista. E daí ele bate a cabeça numa placa e ele entra num mundo invertido. Em que as mulheres são as provedoras, são as fodonas, são as fortes, são as que têm os melhores empregos e tal. E os homens são feminados, cuidam da casa. Mas eles são heterossexuais, assim, não é que são afeminados. Não, são delicados, assim, mas são homens e mulheres, só são invertidos os papéis. E daí é muito engraçado. É muito engraçado e muito bacana pra gente pensar, né? Porque daí, tipo, quando coloca o homem no papel da mulher, as coisas que são consideradas normais, que são daqui a pouco abusivas, quando bota o homem, fica muito chocante. Fica muito assim, sabe? Homens, olhem esse filme. Os homens devem olhar esse filme. Não é possível que só as mulheres olhem esse filme. Os homens têm que começar a olhar para começar a entender o universo feminino. Como é difícil. Eu tava conversando com meu irmão esse final de semana. E aí a gente começou uma discussão lá sobre questões femininas e masculinas. E aí eu falei para ele, mas mano, olha só, tu tá andando numa festa... E o cara passa a mão na tua cintura como se fosse uma carne exposta e se ele tivesse... Quando não for na bunda, né? Como se ele tivesse o direito de te agarrar pela cintura. Exatamente. Então tu nem olhou pra criatura, você não fez nem contato visual e eles agarram pela cintura. E aí meu irmão disse, isso aí tu tem que pegar e tirar a mão da cintura. Sim, é o que eu acabo fazendo, mas poxa vida, isso é hiper abusivo, né? Exato. Um homem te pegar pela cintura, a não ser que tu, claro, deu sinal que tu gostaria de que ele te tocasse de alguma forma, né? Exato. Mas da onde tirou? Nada, né? A Luciana Farias colocou aqui, faço questão de criar minha filha reforçando a importância das liberdades conquistadas. Temos essa obrigação de educar as crianças nesse sentido. De consciência de que todos somos humanos iguais. Exatamente. Isso tem que ficar bem claro aqui na nossa fala, que a gente não quer nada contra os homens, a gente é a favor dos homens também, tanto quanto as mulheres. A gente só quer que seja, que tenha equidade, né, igualdade. Coisa Mais Linda. A Fê Soares indica a série brasileira Coisa Mais Linda. Que é interessante também. Eu não assisti Eu comecei a assistir, mas não me pegou. Vamos ver de novo. Porque, sabe, às vezes a gente tem que O Alberto falou que estupros coletivos são comuns. Nos Estados Unidos, provavelmente. Na Índia, a mulher também é considerada inferior. Aqui no Brasil também ocorreram casos. Sim, é na Índia que ele tá falando. A Frida Kahlo como poder feminino. Muito bem. Tem muita coisa aqui. Gente, eu adorei ficar aqui falando com vocês. Podia falar até amanhã. A Luciana também indicou Antônia, o último filme que vi sobre poder feminino, muito bom.
A Aniele falou, Mãe, é um filme que fala muito sobre questões femininas. Ai, pena que os comentários não ficam salvos. Por isso que eu tô dando uma olhada aqui. A Mãe é aquela que tem a ver também com a Terra? Eu não sei, pra mim, a Mãe é aquele que tem a ver com a Terra. Eu vi o filme e achei que tinha a ver com a Terra, porque no fim... Uhum. Tu viu Mãe? Não. Tem gente que odiou, tem gente que amou. Pra mim tem a ver com a forma como o homem Não sei se mais lida. alguém tem mais alguma pergunta pra fazer. A gente vai pedir pra vocês tirarem uma foto nossa, a gente vai sorrir aqui. Aqui a Berenice falou, o filme As Sufragistas é ótimo. Ah, pois Nada é. Eu vi, é muito bom, não me lembrei de falar nessa... Faz tempo que eu vi, por isso que eu não me lembrei, mas é excelente mesmo. Aqui a Ana, que foi nossa... A Carol, Ana Carol, que foi nossa funcionária, nossa servidora. Maravilhosas, como sempre, já quero um livro em conjunto. Um abraço com muita vontade. Eu sempre implico com a Ângela que ela tem que escrever um livro sobre mulheres solteiras. Só de ouvir as histórias das amigas. Legal. Acho que no fundo eu tinha vontade de escrever um livro sobre as mulheres solteiras. O José Carlos diz que homofóbico é gay, que é uma coisa enrustida. Bom, não sei, a gente não vai entrar nessa questão aqui para não polemizar, né? Bueno, vamos tirar uma foto então, Guta? Vamos sorrir aqui. Bata uma foto, nos marquem. Vamos nos abraçar. Nos marquem no Instagram. Eu vou tirar aqui também, peraí. Ai, mas é que o negócio tá muito longe. Deixa eu puxar mais pra cá. Vem aqui, Guta. Essa tua luz é maravilhosa. A Ângela tem um aparato aqui iluminatório. Para de falar, criança, e rir. Eu morro de medo de tirar a foto e acabar com a live. Gente, eu vou encerrar porque senão vai cair a live. Falta 2 minutos, eu não quero perder, tá? Ó, série Borgen do Netflix. Beijo pra todo mundo. Até a próxima. Assistam segunda que vem com o Gustavo, que vai ser imperdível. Tchau, tchau. Agora eu já sei o que